Oi, Luli! Inaugurando meu cabelo novo. Finalmente. O pessoal tá chegando. E hoje eu vou receber a Glaube, minha parceirinha da Nutrisoma Cursos. A gente vai falar de gestão de crise, planejamento de carreira, profissão nutricionista. Gostaram? Obrigada. Tava feia a coisa. Vem, Glaube, entra aí. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. E o Instagram também vai avisando todo mundo. Vamos lá, Glaucio, cadê você? Não foi? Mais uma vez. Não consegui. Vou achar aqui um pouco. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou tentar chamar de novo a Glaube. O que será que aconteceu? Será conexão, Glaube? Chamando, vamos lá. Eu preciso da minha parceira para falar sobre esse assunto. Minha parceira de curso, coordenadora de cursos da Nutrisoma. O Instagram, essa hora, não tá nos ajudando. O Instagram tá me dizendo que ela não pode participar. Por que tu não pode participar, Gabi? Conta aí pra nós. É o Instagram que não tá te deixando? Tenho tanta coisa pra te perguntar. Será conexão, Gabi? Vai tentando, Gabi. Vamos lá. Vou começar, tá bom? Vamos tentar, que daí tu tenta de novo e eu aceito. Gente, a gente preparou um material para falar com vocês sobre gestão de crise, sobre planejamento de carreira, sobre tudo que a gente precisa fazer para se desafiar e conseguir levar esse momento de um jeito mais tranquilo, mais interessante. Todo mundo que pensa no futuro profissional provavelmente faz um planejamento de carreira, né? Só que vai ter que mudar muita coisa agora, porque a gente não esperava com esse coronavírus. E aí começa toda essa questão, porque daí a gente tinha todo um planejamento de carreira. Quem não tinha planejamento de carreira vai ter que ter, né? Não dá para não planejar o futuro que a gente quer ter, senão qualquer coisa serve. Concordam comigo? Se a gente não planeja, a gente deixa o acaso resolver o nosso futuro e, no caso, o nosso futuro profissional, tá? Então, a gente estava num planejamento de carreira, as empresas estavam se planejando, as nutricionistas estavam se planejando, como que iam fazer para chegar lá onde elas almejam. E aí veio essa corrente contra, que faz com que todo mundo fique assustado. Então, o que a gente tem que fazer agora? Aí a ideia é pensar assim, quais são os comportamentos empreendedores, né, que a gente deve adotar sempre para chegar lá. Olha a Glauber fazendo assim para mim. Então, o que o nutricionista precisa saber, precisa fazer? Olha a Carol Jonas, querida da Boa Fórmula, nossa parceirinha, Luli.
Luli, querida nutricionista, já está se organizando, atendendo, né? Tô sabendo, acompanhando. Então, tem alguns comportamentos que o nutricionista precisa ter para se colocar como um nutricionista empreendedor. Eu entendo que a maioria, pelo menos as nutricionistas que atendem em consultório, são nutricionistas empreendedoras. Às vezes são empreendedoras e nem sabem o porquê. Ó, a nossa Nutri Carol Prates, mimosa, Nutri Materno Infantil da Nutrisoma, querida. A gente estava planejando uma super live lá no Nutrisoma Kids. Muito show. Bem-vinda, Carolzinha. E aí, os comportamentos, então, são comportamentos que fazem, né, o nutricionista refletir e fazer coisas, vamos lá de novo, Glaube, fazer coisas que fazem ele chegar lá onde ele quer. O que o nutricionista empreendedor tem que o nutricionista que não é empreendedor não tem? O nutricionista empreendedor, olha só que conseguimos! Pena que a música terminou, porque eu queria que tu chegasse com a energia da última. Esse Instagram não vai deixar eu entrar eu dizendo, que isso? Como assim? Não, eu vou... Muito bem, muito bem. Que bom. Então, Gabi, eu comecei, né? Porque eu tinha que... Não, eu ia ficar aqui parada olhando para todo mundo chegando. Sim, então, toca. Então, eu comecei a contar aqui, né? Existem alguns comportamentos que definem se o nutricionista é empreendedor ou não é. Né? Normalmente, o nutricionista que toca o consultório, que tem paciente, ele é empreendedor, às vezes ele nem sabe por quê. E o que caracteriza, né, esses comportamentos que faz o nutricionista? Então, o nutricionista empreendedor, ele cria as próprias oportunidades. Ele não fica parado esperando uma vaga de emprego, um concurso. Ele pega e, vamos lá, vou trabalhar, vou fazer, o que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, como é que eu vou... E vende o seu trabalho, e faz o seu marketing. Então, o nutricionista empreendedor, ele tem um compromisso com os seus resultados e com o seu sucesso. E ele não cansa... Luli, viu? E ele não cansa até chegar lá. Ele tem persistência, né? E ele cria as oportunidades, ele planeja cada uma dessas metas, desse caminho, desses degraus que ele precisa subir para chegar onde ele quer chegar. E no momento de crise, ser um nutricionista empreendedor só vem ajudar, né? Sim. E a ideia é a gente refletir hoje como que o nutricionista empreendedor precisa se comportar, o que ele tem que pensar e como que ele tem que fazer para tirar de letra esse problemão que a gente está resolvendo, né? Não dá para dizer que a gente não está resolvendo. A gente tá no início, no caminho, mas a gente está resolvendo, está se mexendo, porque nós somos empreendedoras. E a gente quer compartilhar, né, Glaube, com todo mundo que está aqui nos ouvindo, para cada um se inspirar também e ter as suas próprias ideias. Sim. Para tocar e fazer com que isso aconteça, o seu trabalho aconteça, o seu planejamento de carreira, por mais que tenha que se desenvolver de um jeito, né, diferente, mas ele tem que continuar e a gente tem que resolver só esse obstáculo que está no nosso caminho, mas nada que a gente não resolva. Sim. Isso mesmo. A gente se dividiu entre algumas perguntas que a gente vai se fazer, né, Glaube? Isso. Não sei se tu quer que eu começar, já falei bastante. Não, na verdade, eu queria pegar vários ganchos que tu falou, né, sobre essa questão do ser empreendedor. E aí me vem, assim, uma questão que eu acho que é bem importante e tem muito a ver com o que tu acabou de falar, né? Antes, deixa eu dar um oi para a Alexia, para o Guilherme. Alex, saudade, Alexia. Também, a Luli, a Cida, deixa eu ver quem mais, a Carol Prates, a Gabi, a Marli Santos, querida, Tiago, enfim, uma galera já está aqui com a gente. Que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz, né? Sejam bem-vindos. A Alessandra acabou de entrar também, mas aí o que eu estava falando é, assim, o que faz esse comportamento, né? Ou quais comportamentos que o nutricionista... Nesse momento, o nutricionista empreendedor, ele tem que ter
e se muda esse comportamento nesse cenário atual, né? Tinha um cenário antes, tem um cenário agora, um comportamento que já existia antes, um comportamento que está começando agora, né? E se esse perfil, ou ser empreendedor neste momento, nessa hora, vai fazer diferença, né? Como que esse pessoal... e como é que eu vou me dar conta, né? Que comportamento é esse, que é um comportamento empreendedor, e que diferença vai fazer nesse cenário atual? Isso tem alguma diferença? O que tu pensa? O que tu me diz sobre isso? Com certeza. Esse comportamento empreendedor, ele é justamente o que a gente precisa ter nesse momento complicado. O nutricionista ou o profissional ou a pessoa que não é empreendedora, ela fica chorando e se lamentando e se sentindo injustiçado pela situação. Né? E é uma situação que está todo mundo vivendo, realmente ela não é legal, ela não é divertida, ela é bem complicada, mas esses comportamentos empreendedores que vão fazer essa pessoa pensar, refletir e tentar enxergar esse problema com uma perspectiva mais positiva, né? É a partir daí que vai vir a reflexão. O que eu posso tirar como é que eu posso aproveitar essa situação? O que eu posso fazer para resolver? E aí eu não vou ficar parada, né? Eu não vou ficar esperando a crise passar, o problema se resolver sozinho. Eu vou criar uma estratégia para solucionar, né, um caminho menos pior, ou, né, dentro desse problemão, uma solução para resolver, ou pelo menos ter um prejuízo menor nesse período. É bem importante, né, que a gente saiba que esse não é o momento da gente lucrar, né? E quem está esperando ter lucro agora vai ficar vai ficar meio na mão, porque assim, não é o momento de pensar que a gente vai conseguir fazer grandes faturamentos. Mas o nutricionista empreendedor, ele vai criar uma estratégia para diminuir custo, para pelo menos não ficar com uma dívida muito grande até as coisas se resolverem. Né? Então são planejamentos que precisam serem feitos, que façam sentido agora, porque o nutricionista empreendedor, ele tem muita energia para tocar o seu negócio, o seu trabalho, o seu consultório. Porque, assim, a gente sabe que é coisa de nutricionista ter muito amor pela profissão, né? Com certeza. A gente sabe que... E esse amor pela profissão é que dá esse gás todo para o nutricionista empreendedor colocar a energia no lugar certo, refletir e não perder tempo, né? Para agir. Então, essa é a diferença. O nutricionista empreendedor, ele não fica parado. Ele vai lá e tenta resolver. Cria uma estratégia para tocar o seu negócio. E aí, Carol, há algum tempo já, tanto eu quanto tu, a gente vem estudando muito sobre questão de gestão, né? Até porque é algo que nos exige bastante na função de ter que fazer a gestão da clínica, da Nutrissoma, do Nutrissoma Cursos, né? E nesses últimos anos, né, tu tem te dedicado bastante a essa questão da gestão, né? Então, e essa gestão de crise, né, nessas últimas semanas, na tua opinião, qual seria a perspectiva? Passando isso, qual é a perspectiva de futuro da área? Será que ao passar tudo isso, a nutrição corre, né? A profissão nutricionista corre algum risco, né? De não existir mais por toda essa revolução tecnológica? Como é que tu enxerga isso dentro de tudo isso que já foi estudado, né? De tudo isso, de todo esse conhecimento, do teu know-how, né? De gestora, como empresária, como nutricionista clínica, né? Como é que tu enxerga esse futuro que está tão perto, né? Não está longe. A crise não vai durar anos. A gente não está falando de uma perspectiva de daqui a um ano. Nós estamos falando de uma perspectiva um pouquinho mais curta, né? Que vai ainda se refletir mais para frente, mas é uma perspectiva um pouco mais curta, que às vezes a gente precisa pensar. Como é que tu enxerga isso, né? Tem um risco para nós ou não? Com certeza, algumas profissões, elas correm muito risco, sim. Algumas vão deixar de existir, né?
porque acelerou esse processo, a tecnologia nos favoreceu, mas o que talvez fosse ter que acontecer em 2030, 2040, se acelerou e a gente teve que se organizar em função do coronavírus, em função desse medo que as pessoas têm de se infectar, enfim, a gente teve que se ajustar e fazer o seu trabalho do jeito que dava. A nossa estratégia como nutricionista foi tentar continuar o que estava fazendo, né? Mesmo com o coronavírus. Então, foi como se a gente tivesse que acelerar esse processo de trabalho. Eu não enxergo a nutrição como uma profissão que vai acabar, muito pelo contrário. A gente está em crise de saúde, né? Claro que isso vai prejudicar a economia. A gente está com mais dificuldade de atender, muitas pessoas não estão podendo nem trabalhar, então com certeza isso vai respingar em outras áreas, e na questão econômica, né, consequentemente. Mas eu não consigo imaginar que, passando esse sufoco, a nutrição possa estar prejudicada. A gente vai ter um prejuízo econômico, com certeza, então a gente reza para que tudo se resolva o quanto antes, o mais rápido possível e tal, para que, né, menos pessoas tenham tantos prejuízos, tanto de saúde quanto de finanças, enfim. Mas, assim, nunca se falou tanto em saúde, nunca se falou tanto em nutrição, em alimentação, em prevenção, em doença, em doenças crônicas. Muito latente. E a gente se dá conta que... Exato. Então a gente se dá conta que, assim, a gente é muito importante agora nesse momento. Sim, nunca se teve tanta nutricionista fazendo live no Instagram. Sim, e maravilhoso. Que bom, né? Acho que agora é a hora de realmente, assim, usar o nosso espaço. A gente sabe que tá meio carregado, porque a live das 20 horas nem conseguiu acontecer. Tá demais de live, mas assim, a gente tem que estar ocupando esse espaço. Deixa a galerinha do blogueiro fit, né, pra lá, porque na hora que precisa fazer prevenção, fazer o trabalho, né, de saúde de verdade, é o nutricionista, é o médico, é o profissional de saúde que vai ser chamado, né? Então eu enxergo que, claro, agora tá todo mundo com prejuízo, tá todo mundo com dificuldade, e agora a gente tem que pensar como que a gente burla esse problema, como que a gente resolve. Depois a gente vai falar sobre como a gente vai resolver, mas eu entendo que resolvendo esse problema depois de tudo normalizado, a gente só tem que pensar em como que a gente vai entregar essa saúde. Porque pode ser que todo esse problema que a gente está passando agora e essa estratégia que a gente encontrou para entregar o nosso trabalho, para entregar o nosso serviço, se modifique muita coisa, né? Então, qual é a forma tradicional de entrega de trabalho do nosso serviço? É o atendimento no consultório, claro, falando do nutriempreendedor, né? Do que a gente mais acaba fazendo. É atendendo o paciente no consultório na via presencial. Quando a gente entende que a gente tem um problema de infecção viral, enfim, a gente começa a ter medo, né, de ter o contato com as pessoas. Então, a gente cria estratégias online, a gente começa a fazer outras formas de prevenção e de entrega de saúde. Então, eu enxergo muito positivamente o futuro da nutrição, depois que todo esse furacão passar, depois que esse medo das pessoas, que as pessoas voltarem a ter saúde e que tudo, né, se normalizar, eu enxergo a nutrição mais fortalecida. É uma das profissões que está conseguindo fazer o seu trabalho agora, com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas tá. Mas vale a reflexão de como que a gente vai entregar essa saúde. Eu não estou achando que a gente não vá mais entregar no formato presencial, acho que a gente continua entregando, mas talvez essa forma presencial do consultório, do olho no olho, do abraço, do beijo, que a gente adora, né, se abraçar e beijar os nossos pacientes, seja uma forma mais valorizada, né? Mas que agora a gente está testando dessa forma online e que vai ser algo muito presente também no futuro. Talvez uma forma mais intermediária, não sei. Imagino também, Glaube, que outras formas digitais a gente pode estar entregando o nosso trabalho, o nosso serviço, e-books, formatos de gravação
né? Não sei se a gente pode chamar de curso, porque o nosso público seria o paciente. Então, daqui a pouco eu estou fazendo uma informação digital de prevenção, de saúde. A gente não fala de conduta nutricional, porque daí não é personalizado, mas também é uma forma de estar passando esse conhecimento do nutricionista adiante. Então, eu acho que é N formas que a gente vai ter para estar entregando o nosso trabalho, esse nosso produto, que não deixa de ser um produto, né? E a forma vale a criatividade, né? Cada um vai ter que refletir qual é o seu diferencial, o que eu tenho de bom para entregar para o meu paciente, para as pessoas, para o público, e como que eu vou poder entregar isso de uma forma mais assertiva, considerando não só o atual cenário, mas o cenário lá para frente. E eu entendo que é difícil, mas é como se fosse um motivo muito forte que a gente está tendo para se agilizar e encontrar novas formas de entrega de trabalho, né? Então e-books e cursos e, sei lá, várias formas de atendimento online podem ser uma forma de entregar o nosso trabalho. Só vejo em formas positivas de entregar. O que tu acha? Não, acho que é isso, né? Acho que a forma de entrega mudou, né? Porque algumas perguntas às vezes chegam para nós. Oi, Felipe. O Felipe chegou agora também, deu um tchauzinho. Oi, Felipe. Felipe foi nosso colega lá participou também da equipe Nutrisoma, Felipe Amaral. Um prazer enorme te ver aqui, Felipe. Eu não vi onde é que tá o Felipe. Ele tá aí. Oi, Felipe! Uma grande amiga minha também, a Luana Aquino, lá do Rio de Janeiro, entrou agora também. Que legal que ela está aqui assistindo. E eu acho que é isso, assim, os nutricionistas, esse é um dilema que eu vejo que está acontecendo, dos nutricionistas pensarem que tudo mudou. Na verdade, bem como tu falou agora, né, Carol? As coisas não mudaram tanto assim. As necessidades, né, elas permanecem. As pessoas continuam precisando de saúde, as pessoas continuam algumas pessoas perderam seus empregos, sim, né? Perderam sua renda, perderam os seus ganhos, mas uma outra parte continua estável, né? Tendo ainda que investir na sua saúde, querendo investir na sua saúde. Mas elas estão buscando esse caminho de outra forma, com outro, né? Por um outro canal. E é aí que o nutricionista, esse é o grande dilema, né? Tirou completamente o nutricionista. E aí eu vou dar uma generalizada. Não foi só o nutricionista, tirou muita gente da zona de conforto. Né? Hoje nós estamos fazendo... na verdade, nós estamos vivendo aquilo que nós provocamos no nosso paciente. Sair da zona de conforto. Porque quando o paciente nos procura, o que a gente faz com ele? A gente tira ele da zona de conforto com toda a delicadeza, né? Com toda a nossa técnica, com tudo o que a gente tem de expertise, mas a gente tira ele da zona de conforto. O que está acontecendo agora? Quem está sendo tirado da sua zona de conforto somos nós. E esse momento é muito complicado para nós sairmos da nossa zona de conforto, em que os pacientes, os clientes vêm ao nosso encontro, a gente já tem ali a nossa sala, os nossos materiais. Praticamente algumas ações são meio que automáticas, né? De levantar, ir lá, abraçar o paciente, diz o olho no olho. Muita gente já entrega um material ali e isso se perdeu. E agora? Né? Tem a questão da balança, tem a questão da medição. Isso tirou o nutricionista, falando especificamente para o nutricionista, mas qualquer outro profissional da área da saúde, os médicos a mesma coisa, agora foi liberada a telemedicina, mas nos tirou da nossa zona de conforto. E isso foi muito difícil, essa adaptação. Ainda está muito difícil. Se eu disser aqui que já se adaptou, mentira, não se adaptou. Eu ainda estou me adaptando, né? Acredito que tu também, Carol, ainda está se adaptando. Está se adaptando com as ferramentas, com os canais de possibilidades, né? A forma com que eu vou falar, como que eu vou me entrosar, o medo que essa bendita banda, né? A internet caia bem na hora que eu estou ali fazendo
uma orientação importante, eu estou ouvindo algo importante, pronto, acabou, caiu. E aí, o que eu faço? Entro naquele desespero. Então, toda essa adaptação provocada por esse momento é muito mais do profissional do que do próprio paciente, porque ele ainda quer, ele só está buscando um outro canal. E é aí que a gente tem que estar presente. É nesse momento que a gente tem que estar presente, porque ele está buscando um canal do qual nós não somos familiarizados. E, por vezes, nós estamos perdendo essa oportunidade de estar presente nesses outros canais, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja Facebook, seja e-mail, eles estão procurando. Não são todos, mas eles estão procurando. E o que cabe ao nutricionista é mostrar que a consulta que ele faz não mudou. Que a experiência que ele tem, que a qualidade que ele oferece na consulta dele não mudou. Ele vai atingir o objetivo do paciente. Ele vai conseguir fazer com que aquele paciente seja bem cuidado, atinja os seus objetivos, mesmo à distância. Porque tu vai estar ali conversando com esse paciente. Então, na verdade, é muito um desconforto nosso, e eu me incluo dentro disso, porque fiquei desconfortável também, eu não estava preparada, né? A gente não estava preparada, a gente teve que, já foi falado isso várias vezes em outros momentos, né, Carol? A gente teve que transformar a Nutrisoma, que era física, totalmente virtual. Isso foi um desafio enorme. Nos tirou da nossa zona, né? E nos tirou da zona de conforto. Nós ainda estamos buscando e ainda estamos nos adaptando a novos canais de comunicação. Mas a gente está buscando, a gente está se mostrando presente nesses outros canais. Por quê? Porque o nosso público está também procurando esses outros canais. Então, isso tudo que tu falou é bem isso. Risco de sumir a nutrição, de não ter mais, eu não vejo isso. Claro, algumas profissões realmente talvez estejam correndo um risco. Mas o nutricionista, ele sabendo utilizar essa grande oportunidade que está acontecendo agora, só tende a melhorar. Ele vai ter mais uma ferramenta, ele vai ter mais um mercado que ele pode explorar, que ele pode atender. E eu acho isso uma das coisas mais positivas que estão acontecendo nessa crise, né? Essa oportunidade nos obrigando a nos utilizarmos de algo que estava disponível, mas mesmo nós éramos resistentes a isso, né? E às vezes utilizávamos um código para dizer, não, eu não posso fazer, quando eu posso, né? E a gente pode, e a gente deve fazer, e a gente tem todas as condições e competência para utilizar esse meio também que está sendo oferecido. E aí eu queria emendar isso que eu estou falando contigo e te perguntar o seguinte: a Nutrisoma Cursos e os cursos científicos, né, eles têm todo um planejamento de carreira de nutricionista. A gente tem um curso de gestão, né, que a gente fala sobre planejamento de carreira. Tu acredita que depois disso nós vamos ter que remodelar esse curso? Ele ficou desatualizado? Como é que tu vê o planejamento? Muda agora o planejamento da Nutrisoma Cursos e o curso de gestão que nós temos já implementado? Cada vez mais a gente vai ter que utilizar os recursos desse curso, né? Planejamento de carreira segue sendo importante, agora mais ainda, porque a gente acaba tendo mais ferramentas, mais oportunidades e mais coisas para se resolver e colocar dentro desse planejamento de carreira. Então, cada vez mais eu imagino que a gente vai ter que refletir. E agora, eu acho que é o momento, né, Glaubi, da gente, que a gente tem mais tempo, que a gente está dentro de casa, que o nutricionista tem que parar para realmente refletir sobre onde ele quer chegar como profissional, né, como nutricionista, qual é o lugar, qual é o objetivo que ele quer, porque às vezes a gente trabalha tanto ou tá sempre em função de alguma coisa que a gente não consegue parar realmente para dizer, tá, mas onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero trabalhar, quantos pacientes eu quero ter, o que é esse sucesso que eu tô almejando, né? E então acho que, como tu disse, essa crise vem para nos ajudar a refletir, mas a gente tem que aproveitar para
realmente utilizar essa crise e esses recursos para pensar em estratégias, em como que isso pode ser positivo para mim, sem só ficar chorando, sem só se lamentando e se sentindo injustiçado, né? Mas aproveitar esse momento para planejar sua carreira. E a Nutricioma Cursos, muito pelo contrário, a gente vai adaptar. A nossa primeira expectativa é que esse curso possa acontecer presencial, né? Mas pelo menos em agosto, o nosso planejamento. Mas a gente já está se organizando também, para não esperar tanto tempo, a gente gravou pelo menos um pedacinho do módulo de atendimento online, que já estava planejado, mas assim, gravou para poder compartilhar gratuitamente com todos os nutricionistas, nossos alunos. Então tá no YouTube essa aula, não editada, mas organizada, para que todos possam atender, para que todos possam sair da sua zona de conforto, mas respaldados, né, cientificamente e organizadamente, para conseguir manter esses atendimentos. Mas mais do que nunca, esse planejamento de carreira vai ser importante e a gente vai com todo o gás com esse curso em agosto, tentando ajudar o maior número de profissionais possível. E é por isso que a gente quer tentar pensar num formato online para conseguir realmente ajudar essa galera que vai estar no que a gente chama de depois, né, no nosso depois, quando for normal, porque agora não é normal. Então, qual é esse depois? Quando tudo estiver bem, mas a gente já tiver outros recursos, outros objetivos, e a gente vai ter que estar muito engajado para estar fazendo esse planejamento de forma assertiva. Então, mais do que nunca, esse nosso curso de gestão de consultório se faz importante, e agora com muito mais recursos no online também, para que a gente consiga não só atender e fidelizar e fazer marketing e trabalhar de uma forma muito bacana o presencial, mas também o online. Então, acho que eu vejo só coisas positivas nesse sentido. Sim, e isso é bem legal, porque a forma com que a gente está se adaptando não é diferente, né, do que a crise mesmo está nos exigindo, né? E aí eu volto a dizer assim, eu acho que é uma grande revolução tecnológica, sabe? Eu fico... tudo bem, tá difícil, tá pesado, né? O confinamento, mas tirando essa parte, as possibilidades, as oportunidades que nós estamos tendo é tão grande que não tem como tu ter fechar os olhos para isso, né? Não te organizar utilizando essas ferramentas todas de comunicação, né, de poder lidar com tudo isso. E aí eu fico imaginando que esse talvez seja o nosso grande legado, assim, o grande legado que essa crise está deixando é isso, é esse avanço, os profissionais, eu vou falar especificamente dos nutricionistas, mas isso cabe de forma geral, todo mundo se reinventou, né, todo mundo se reorganizou, se autoanalisou, né, e viu o que está dando certo e o que não está dando certo. Se ainda não foi feito isso, faça isso, né? Avalie como é que estavam os teus atendimentos, os teus serviços, e como isso tudo pode ser adaptado, né, a partir de agora com essa nova realidade que não vai terminar. Se alguém pensa que terminando a crise, tudo vai voltar ao normal, o normal já é assim, né? O que era antes da crise de saúde do coronavírus é passado, não volta mais. O que vai acontecer é, sim, nós voltarmos a sair de casa, a nos locomover, a interagir entre a gente, né, fisicamente. Mas voltar o que era antes, isso não vai acontecer mais. Nós ganhamos muita coisa. Eu estou encantada com os atendimentos online. Eu estou adorando os atendimentos online. Eu estou adorando fazer as lives. E eu fazia muito pouco. Agora eu estou fazendo com muita frequência, não só aqui com a Nutricioma, mas também com outras pessoas, né? Os e-books, enfim, é tanta coisa que já tinha e que não estava sendo usado e que agora está sendo usado, que dificilmente eu imagino a nutrição sem isso.
Então, para mim, é um grande legado que esse coronavírus, né, ele tá implantando, ele está deixando para nós. Né? Toda essa conquista que nós tivemos. E fazer as consultas online, para mim, na área da nutrição, foi uma das maiores conquistas que os nutricionistas puderam ter. E assim, a gente está pensando que... E a gente está entendendo que isso é uma estratégia que a gente teve que recorrer para continuar os atendimentos, mas na verdade, bem como tu disse, é um benefício, é um ganho que a gente está tendo nesse momento. E mais do que isso, não só uma estratégia, mas também a oportunidade para os nossos pacientes não terem que sair de casa, terem um conforto, não gastarem com deslocamento. Então, quando a gente enxerga isso de uma forma negativa, a gente pensa, putz, que droga, agora a gente vai ter que atender online. Ai, que ruim, a gente vai ter que ficar em casa. E, na verdade, a gente pode olhar com uma perspectiva diferente, né, positiva, e entender, puxa, olha só a quantidade de gente que eu posso atender. Porque se eu não estou tendo que entrar em contato com esse paciente presencialmente, eu posso estar atendendo pessoas de todo lugar do país. Exatamente. Exatamente, com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, né, que é o presencial. E aí, Carol, o que eu vejo acontecendo? Mas então os meus pacientes estão querendo que eu diminua o valor da minha consulta. Será mesmo que tu precisa diminuir o valor da tua consulta? Ele tá tendo tantos benefícios quanto eu. Imagina, de não ter que sair da casa. Exato. Não tem nem que sair de casa. Ele não gasta nem com deslocamento de tempo, nem nada. E tu tá ali te dedicando exatamente o mesmo período. Se tu faz 30 minutos de consulta presencial, tu vai fazer 30 minutos de consulta online. Mas eu não peso. Mas a nutrição é a balança? Nós estávamos vindo num crescente tão grande de conscientizar comida de verdade, né? Nutrição não é só balança, não é só corpo, nutrição é muito mais do que uma fita métrica. E esse momento agora, isso ficou extremamente aparente. A nutrição é muito mais do que balança, é muito mais do que uma fita métrica. De novo eu digo, o que aconteceu e que está dando na nossa cara é o nosso desconforto de não ter essa avaliação. E que mesmo assim, até a gente fez no curso de atendimento online, quem quiser, por favor, vai lá